Estudar biologia é inútil e não serve pra nada. Essa foi uma frase que eu escutei há um tempo atrás, dizendo que não tem por que a gente estudar biologia, não tem por que a gente ter biologia na escola, pois não serve pra nada, pois é algo inútil e não tem nenhuma precisão pra nossa vida. E infelizmente essa é uma ideia pregada muito forte na ciência. E na biologia até menor, em outras áreas como física, química e matemática. Porém, por incrível que pareça, essa ideia tem na biologia. As pessoas têm na biologia algo como inútil que não serve para nada. E talvez seja por isso que a gente vive num mundo tão catastrófico como esse, como espécies desaparecendo a cada dia, desmatamento, entre outros fatores que acabam corroborando para uma destruição maior do nosso mundo. Como que a biologia pode ser inútil? Pois a biologia estuda a vida, a biologia estuda nós, não estuda só os animais, não estuda só o ambiente, estuda tudo. A biologia é a ciência que estuda a vida. Como que a biologia pode ser inútil? Muito pelo contrário, a biologia é fundamental para tudo. A medicina utiliza a biologia. Eu acredito que o saber biológico, ele é muito mais do que fundamental, ele é necessário e obrigatório para nós humanos. Pois sem a biologia a gente não ia conseguir entender diversas funções do nosso corpo. Sem a biologia a gente não teria hospitais, não teria vacina, não teria cura, não teria avanço. A biologia, ela é fundamental. Eu acho que o grande ponto é discutir como que a biologia é apresentada na educação, como que a biologia é implementada na escola. Talvez a biologia que seja implementada na escola seja uma biologia muito distante, seja uma biologia mais atrelada ao nível acadêmico, aos universitários, aos professores, do que as pessoas normais. Eu acredito fielmente que essa pessoa que falou isso, ela deva estar imaginando que a biologia que ela se refere é a biologia mais acadêmica, mais à base de livro. Então eu acredito que isso pode ser uma reflexão sobre o nosso ensino. Pois como que é ensinado a biologia nas escolas? E talvez esse seja o ponto. Talvez a forma com que é ensinado biologia nas escolas acaba afastando as pessoas da biologia, afastando as pessoas a estudarem o que é a vida. Isso fica muito claro quando a gente acaba vendo discussões políticas, discussões sociais, como aborto, como transplante de órgão, acabando sendo explorado de uma maneira negativa, pois não é utilizado o saber biológico. As pessoas discutem esses fatores que são biológicos de forma apenas social, quando na verdade você precisa dos dois, e principalmente do biológico. Então você acaba vendo argumentos que são geralmente atrelados a algo que não é biologia. Mostra um abismo intelectual que existe entre as universidades e a sociedade, que não deveria existir. A universidade faz parte da sociedade, mas parece que não, pois discussões desse gênero que eu citei, elas acabam apenas tendo um viés social, viés de um grupo social perante outros, e fica uma discussão quando a ciência, a biologia, ela não é nem cogitada, quando na verdade deveria ser o contrário. A biologia deveria ser base para essas discussões, e aí o quesito social, cultural deveria entrar, mas não é isso que acontece. A biologia é muito uma questão de percepção do nosso lugar ao mundo, pois a gente acaba percebendo que a gente é insignificante, que existe todo o mundo ao nosso redor e que a gente é simplesmente parte da natureza. Nós sabemos que a natureza é muito maior que a gente. Quando a gente acaba estudando biologia, a gente consegue ver a diversidade de seres que existem, não só animais, como plantas, como tudo que envolve nosso mundo. E a gente acaba se tornando muito pequeno, ou melhor, a gente acaba se tornando parte de um todo. Talvez se a biologia fosse ensinada assim na escola, a gente teria um mundo muito melhor. Talvez se a gente soubesse que a gente faz parte de um todo, a gente teria um mundo com menos catástrofe. É muito triste a noção que a gente acaba passando para o mundo de como a gente é superior, como a gente fosse deuses do mundo, quando na verdade a gente só é mera parte de tudo isso, mas a gente acaba utilizando de uma forma totalmente desagradável, totalmente detestável, e a gente acaba pegando nossa casa e destruindo para nosso próprio benefício, quando na verdade isso futuramente será negativo para nós. O grande problema é que a gente acaba analisando as coisas apenas no presente, apenas na nossa visão. Talvez a gente não sofra com o mundo decaindo, mas provavelmente nossos filhos ou nossos netos vão encontrar um mundo totalmente diferente do nosso e totalmente desgastado. E é essa visão que a gente não consegue ver. E a gente acaba analisando as coisas apenas na nossa ótica e não na ótica geral. E é por isso que a gente, a cada ano que passa, vem com mais problemas e problemas e problemas ambientais que parecem não acabar. Quando a gente percebe biologia
não como uma matéria obrigatória no nosso ensino médio, mas como uma parte da nossa vida, a gente consegue orquestrar melhor a nossa vida. Quando a gente estuda biologia, a gente consegue entender de tudo do nosso mundo, de tudo não, vai, de boa parte do nosso mundo, e a gente acaba analisando as coisas com um olhar mais crítico e mais assertivo, pois o conhecimento é a luz, o conhecimento é a luz que permeia a humanidade. Quando a gente tem mais conhecimento, a gente consegue tomar as melhores decisões. Quando a gente estuda biologia não do caráter acadêmico, a gente acaba estudando coisas que a gente quer saber, coisas que são de curiosidade humana. Eu sei que todo mundo gosta de saber da vida animal, de como os animais agem, eu sei que todo mundo gosta de saber quais as funções do nosso corpo, eu sei que todo mundo gosta de saber como que uma doença é passada geneticamente, eu sei disso. Mas talvez a maneira com que é passada é de uma maneira muito prejudicial, uma maneira em que você precisa decorar aquilo para passar em uma prova. E eu tenho certeza que não é assim que a biologia deve ser ensinada, não como algo meramente utilitarista para você passar numa prova no fim do ano que vai te dar um diploma. Não, a biologia deve ser ensinada como parte da nossa vida. A gente precisa sentir prazer aprendendo biologia, pois é assim que as coisas devem ser. É assim que o ensinamento deve ocorrer. A gente precisa pegar a biologia e amar essa matéria, que é uma matéria muito linda, que é uma matéria muito maravilhosa, pois a gente está estudando a vida e a vida é bela. Então a reflexão seja por que ainda, mesmo dando errado, o governo, as instituições responsáveis pela educação no Brasil acabam ensinando biologia dessa forma que afasta o aluno, que afasta aquelas pessoas que querem aprender. Por que não renovam toda a estrutura da grade curricular, não só de biologia, mas das outras matérias também, e acaba realizando algo que faça o aluno querer aprender? Porque, ainda mais no mundo contemporâneo, com redes sociais, com streams, com tantas coisas, a gente acaba meio fugindo da educação porque tem coisas mais interessantes aí. Então, a gente precisa renovar toda essa estrutura curricular para que o aluno possa estudar biologia e amar e querer pesquisar e querer descobrir mais e fazer perguntas e ter uma interação assim que forma uma escola. Uma escola deveria ser assim, de um aluno querendo saber, de um aluno querendo questionar o professor para buscar mais conhecimento e não algo meramente utilitarista, que precisa ir lá decorar para fazer uma prova, para passar de ano. Isso é meio utilitarista demais. Isso é só uma reflexão que eu quero deixar aqui no canal. Então, se você quer apoiar o ensino da biologia, já se inscreve no canal, comenta o que você acha, comenta como deve ser o ensino, comenta tudo o que você quiser para poder estar me ajudando, curte o vídeo e compartilha, pois assim você vai estar me ajudando muito. Eu conto totalmente com seu apoio. Até a próxima. Tchau, tchau.